29 ao 8, está propiciando uma entrevista com os colegas que são candidatos ao pleito de 2014, definindo, então, em acordo com os candidatos, a ordem de resposta, de escolha, sorteio e resposta às perguntas. Ficou então o primeiro Manolfo, segundo Joel, terceiro Edson, quarto Vilange, quinto o Rafão e o sexto o Jorge Horácio. No momento em que for feito o primeiro questionamento, segue no sentido horário, até que todos terminem a mesma pergunta. Serão feitas 6 perguntas de 8, que serão sorteadas conforme o mandamento dela. Então, delegado. Pergunta número 8, então. O que os senhores pensam da criação no Rio Grande do Sul ou no Brasil de um sistema de segurança pública em nível de polícia judiciária brasileira? Bom, primeiramente, qual o tempo de resposta? São 2 minutos. Quem está marcando, por favor? Quem está marcando? O que eu marco? Marca. Então, faz favor. Tudo, por gentileza. Quando o senhor quiser. Tá, posso começar. Posso. Bom, primeiramente, então, bom dia a Iorita, né? Importantíssimo para todos nós esse momento, propiciado aqui pelo Simpol. Então, eu gostaria de cumprimentá-los pela iniciativa. Da mesma forma, cumprimentar todos os demais colegas, candidatos. Estamos aqui hoje no exercício pleno da democracia, né? Então, a importância que isso tem. A pergunta é o que os senhores pensam na criação no Rio Grande do Sul do Brasil do sistema de segurança pública no nível de polícia judiciária brasileira. Eu sou favorável, né? Totalmente favorável à criação desse sistema de segurança pública em nível de polícia judiciária brasileira. No entanto, me parece aqui que nós estaríamos, em termos de polícia judiciária, de polícia investigativa, eu não tenho dúvida quanto ao acerto desta questão. Me preocupa um pouco no tocante às demais polícias, né, comporem também esse sistema de polícia judiciária, pois não são polícia judiciária, né? Segundo o artigo 144 da Constituição, por exemplo, as polícias militares são responsáveis pela garantia da ordem, preservação e garantia da ordem pública, né? Estariam inseridas elas também nesse sistema? É uma pergunta que se faz. A Guarda Municipal, que está lá no inciso 7º ou 8º do 144, não me recordo bem aqui, e que inclusive tem tido alguns avanços, teve recentemente, agora ainda aprovado no Legislativo Federal, questão com relação ao porte de arma, e pelo que eu vejo, a Guarda Municipal daqui a uns dias vai ser polícia também, né? Estaria inserido nesse sistema de polícia judiciária brasileira. Então são indagações que ficam, né? E que necessitam, eu diria assim, de uma reflexão mais aprofundada sobre o tema. Com relação à polícia judiciária, não tenho dúvida alguma, Polícia Civil e Polícia Federal. Ok, obrigado, Cristiano. A mesma pergunta, então, agora feita. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Rita por essa iniciativa que, como disse o meu antecessor aqui, representa a plenitude da democracia. E cumprimentando a Lorita, eu cumprimento os demais policiais aqui presentes, membros dessa casa. E quero cumprimentar também a todos os colegas, a Ranolfo e os demais, não conheço a todos, por isso não cito o nome. O Rafão, nós trabalhamos juntos até poucos dias. E quero dizer aos senhores que não tem dúvidas dessa questão do sistema. O sistema de polícia judiciária é uma das pautas que eu coloquei no caderninho que entreguei para a futura governadora, se eleita for, pedindo que nós tenhamos uma polícia judiciária de verdade e até mesmo solicitando a ela que a gente sabe as dificuldades que a polícia enfrenta e que nós passássemos até para o Poder Judiciário, uma vez que somos taxados de polícia judiciária e assim nós queremos ser. Mas também faço uma ressalva na questão de se será só a Polícia Civil
que atua já com polícia judiciária, ou as demais polícias, né? Até as guardas municipais, as próprias polícias militares. Né? Então eu faço essa ressalva aí, mas sou plenamente favorável de que nós tenhamos uma polícia judiciária forte e atuante, como deve ser. E se não for uma polícia judiciária, que nós passamos então para o judiciário, até por uma questão de ter mais recurso para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia. Gente, Corita, Mundiais, colegas, meu nome é Rafael Oliveira e carinhosamente chamado por Rafão, né, que eu adotei meu nome aí de campanha, porque fica mais fácil das pessoas me reconhecerem. Eu entrei na polícia em 93, cumprimento os demais colegas aqui, candidatos também, e parto direto para a pergunta. Eu acho que o sistema de segurança pública em nível de polícia judiciária brasileira, ele deve ser, ao meu ver, mantido o que diz a Constituição. A polícia judiciária é competência da Polícia Civil e da Polícia Federal, deve ser reforçado e garantido mais as suas competências. Eu sou completamente contra termos circunstanciados na mão de PMs e qualquer outra força auxiliar que não seja a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Então, o meu entendimento é de fortificar cada vez mais o espaço da Polícia Civil, né, como Polícia Judiciária e reforçar a autoridade policial nesse sentido. Essa mesmo. Para o candidato Guilherme. Bom dia a todos. Nossa saudação em nome da nossa presidente a todos os colegas que estão aqui presentes, colegas da Polícia Civil, colegas do sindicato, e um abraço carinhoso a todos os nossos colegas candidatos que estão nesse pleito agora em 2014. Quanto à questão do sistema de polícia judiciária, em nível de segurança pública, eu acredito que é imprescindível, eu acredito que é um debate que nós temos que avançar com relação a essa questão básica de imediato, porque hoje nós devemos trabalhar nisso, porque a fragmentação na execução do nosso trabalho fim, que é o trabalho de segurança pública, ela dificulta muito. Mas eu concordo com os demais colegas que polícia judiciária é polícia civil, é polícia federal, e eu acredito que nós devemos estar muito cientes desse debate. Nós temos que sentar com o governo e nós temos que trabalhar onde exista uma integração entre o judiciário, polícia federal, e nós tenhamos construído um acesso onde a Polícia Civil tenha como trabalhar em cima do banco de dados também da Polícia Federal. Então, mas eu concordo que Polícia Judiciária é Polícia Civil, Polícia Federal, e não entendo que quem faz o policiamento preventivo deve estar incluído dentro desse sistema. Eu acredito que as atribuições constitucionais devem estar muito bem definidas, e eu acredito que isso nós temos que trabalhar, e os colegas que estão na mesa, eu acredito que essa é uma demanda e uma visão que todos nós devemos ter. Ok, obrigado. Na sequência, então, o candidato Edson. Bom dia a todos. Parabenizar a nossa presidente pela iniciativa tomada, o que nos dá, nós falamos tanto em paridade, em igualdade, né, que nos dá condições de igualdade, pelo menos aqui. Né? Então, nós motivo de grande satisfação. Também agradecer a todos os colegas aqui presentes, né, os colegas candidatos, que de certa forma também dão uma pausa nesse momento do nosso cotidiano, que não é muito fácil durante esses 3 meses. Então, quanto à questão do sistema de segurança pública, em nível de polícia judiciária, paira muitas dúvidas, né? Como é que realmente vai funcionar esse processo, se ele é positivo ou não. As atuações, muitas vezes, que a brigada, aos poucos, digamos assim, foram lhe dando atribuições que antes eram exclusivas nossa. Nossa questão é mais repressiva, da brigada, todos sabem que é muito mais
preventivo. Então há muitas dúvidas, né? Mas eu sou a favor, sim. Mas tem um tópico que nós não podemos abrir mão. A Polícia Civil não pode abrir mão, é da sua independência, né? Quanto à questão de outros poderes, né? Nós temos muitos assuntos a avançar, mas a nossa independência, em todos os sentidos, hoje ela é prioritária, porque daqui a pouco nós vamos ser mais alguns membros do Poder Judiciário, né? E vamos acabar não podendo fazer realmente o papel que é nosso. E também quanto à preocupação de se tudo vai ou não vai ser polícia no futuro não muito distante. Bom dia a todos os colegas e aos que estão concorrendo a um cargo eletivo, né? E que tenham muita sorte. E que, primeiramente, eu digo que nós temos que unir, né, em prol da nossa polícia. Não devemos pensar exatamente nos partidos, mas sim um partido como polícia-partido. Tá? Que tudo que vai se fazer seja em torno da nossa polícia, porque ela está muito enfraquecida. Quantos deputados nós temos hoje dentro da organização? Nenhum, nem estadual, nem federal. Que eu saiba, pelo menos eu tenho conhecimento, se alguns senhores têm, assim para mim. Tá? E por que isso? E sendo que esse ano nós unimos, teremos tranquilamente assim, ó, tá? Poderemos eleger uns 2 deputados estadual e um federal. Porque não vamos depender de outros deputados que chegam uma época, vêm nos visitar, tá? E fazendo propostas, e o pessoal passa a votar neles, e depois passa e as propostas não retornam. Tá? E quanto a essa pergunta 8, quanto à segurança pública em nível de Polícia Judiciária brasileira, eu acho que é positivo, porque tudo que vier de bom para nós, que venha somar. Entendeu, né? Que venha somar, então é muito positivo. Eu creio que sim, devemos aceitar isso. Entendeu? E colocar em frente. Entendeu, né? Colocar em frente a nossa Polícia Judiciária. E também devemos, tá, colocar outra coisa, que tendo como a única nossa autoridade constitucional o delegado, isso aí deve ser divulgado. Entendeu? Porque senão outras ditas autoridades estão aí tomando o lugar do nosso delegado. Isso não pode ocorrer. Tá, meu muito obrigado. Minha saudação à presidente Ilorita, a saudação à mesa e aos demais presentes aí. Eu sou Jorge Horácio Correia, inspetor de polícia em Porto Alegre e candidato pelo PCdoB. Com relação à questão aqui, concordo com o delegado Ranolfo, ela foi um pouco mal formulada. De qualquer forma, eu sou a favor da criação desse sistema. E qual é o principal motivo que eu sou a favor? Porque dentro do sistema criminal brasileiro, que é composto pela Polícia Judiciária, Polícia Civil, pelo MP e pelo Judiciário, esse sistema está enfraquecido. Por quê? Porque a Polícia Civil não tem as mesmas condições que tem as outras 2 instituições. Por isso que está falido esse sistema. Então, com a criação que é proposto aqui na questão 8, talvez venha a ter igualdade dentro do sistema criminal, o que vai beneficiar a Polícia Civil e a população. Porque um país sem uma segurança boa não prospera. Obrigado. Então vamos lá, vamos para o segundo a sortear a pergunta. Vamos lá. Dois, eu tenho que tomar uma atitude. Né? Eu não desejo. Bom, a pergunta 2 é a seguinte: qual a opinião dos senhores quanto à implementação da verticalidade de subsídios envolvendo desde o chefe de polícia à primeira classe do agente? Ou seja, o restabelecimento dos índices de verticalidade que eram aplicados até 1992 foi suspenso pela Lei 9696 deste mesmo ano. Entretanto, pela sequência agora de respostas,
os candidatos, antes, não contando no tempo ainda, fazer a apresentação, se apresentar o cargo, a que concorre, inclusive o número. Começa. Começa com... Tá bem. O meu nome é Joel Oliveira, para aqueles que não me conhecem. Eu iniciei a minha carreira na Polícia Civil como escrivão, por onde fiquei 14 anos, sendo que fui fazer o concurso para delegado de polícia com 14 anos e era escrivão ainda de primeira classe, não é? E depois cheguei a delegado de polícia e toda a minha carreira foi feita em menos de 8 anos, não é? Aí já tem uma questão que eu vou colocar para os senhores, pela qual eu vou lutar muito, que é esse critério injusto de promoções que nós temos. Eu me considero privilegiado, mas só quero dizer, eu concorro a deputado estadual pelo PP e o meu número é 11789. Tá bem? Obrigado. Então, agora vamos começar a contar o tempo para a pergunta. Ok. Tá. A questão aqui da a pergunta 2, né? Eu tenho a tranquilidade de dizer para os senhores, já passei isso aí para a futura governadora, que eu sou completamente a favor e luto por esta questão da verticalidade salarial para os nossos agentes, começando desde o investigador até o delegado de quarta classe. E isso é uma das causas pela qual eu lutarei, não só se for eleito, como também se não for eleito, caso a senadora venha a ser a nossa governadora. Então, isso está na pauta e pela qual eu lutarei bastante. E eu acho que isso aí é um direito de todos os policiais e eu afirmo que lutarei muito por isso. Candidato Rafão, se apresenta antes de começar o tempo, depois inicia a contagem. Rafão Oliveira, eu sou inspetor de polícia de quarta classe, sou candidato a deputado federal pelo PTB, meu número é 1455. Bem, vamos à pergunta. Referente à pergunta número 2, eu acho que, independente dessa verticalidade, a polícia tem que ser bem paga, tá? Tanto os agentes quanto os delegados. Eu sou favorável que os agentes não fiquem só olhando os delegados. Tá? Eu por condição pessoal, e aqui falando no coletivo, acho que nós temos que cuidar, cada um do seu. Os delegados cuidam do seu salário e nós cuidamos do nosso. Nós temos que ganhar bem. O que é bem para nós vamos decidir o que é bem para nós, o que é bem para os delegados, eles que decidem o que é bem para eles. Agora, não pode haver um distanciamento tão grande entre delegados e agentes. Isso aí é uma coisa que ninguém concorda, nem mesmo os delegados, nem nós agentes. Mas eu vejo que essas questões aqui, elas têm um problema de longo tempo. Tá? Eu venho de uma família de policiais e há esse grande problema há muitos anos, devido a nós não termos representantes na política. Nós não temos deputados federais, não temos deputados estaduais, e estamos sempre na mão de pessoas que lidam com essas questões aqui de uma forma improvisada. Então eu sou a favor que agentes e delegados ganhem bem, e que não há uma distância enorme, né, entre delegados e agentes, mas sim uma paridade. Mas que nós devemos ter um parâmetro que é bom para nós. Se é bom para nós nos igualarmos ao salário de delegados, não sei. Podemos ganhar até mais que os delegados. O candidato então começa, ele se apresenta e depois a gente começa a contagem de tempo para a resposta, ok? Meu nome é Fernando Vilani, eu sou candidato a deputado estadual. Meu número é 20123, concorro pelo Partido Social Cristão. Ingressei na Polícia Civil na carreira de inspetor de polícia em janeiro de 93, após um período de 3 anos na Brigada Militar. Trabalho atualmente na 14ª Regional de Polícia em Palmeiras das Missões e fui promovido a comissário agora na última turma, em 21 de abril. Quanto à questão da verticalidade, nós entendemos que a fragmentação no serviço público, ela interfere no serviço fim. E na segurança pública nós perdemos muito tempo mobilizados de forma separados em função de que cada carreira, delegados de polícia buscando
os seus interesses, agentes de polícia buscando os seus interesses. E eu entendo que no momento que nós tivermos a verticalidade, quando nós vamos unir a polícia, vamos estar mobilizados em conjunto. Então eu acredito que a verticalidade é um salário justo para todos. Quando o delegado recebe aumento, o agente deve receber na mesma proporção. Então eu entendo que eu sou favorável à verticalidade e entendo que é uma forma de unidade da Polícia Civil, para que nós não venhamos nos preocuparmos em cada um buscarmos os seus interesses da sua categoria. Hoje nós já estamos falando em categoria. Sem a verticalidade nós temos a categoria dos delegados e a categoria dos agentes. Hoje nós estamos sentados aqui em candidatos, delegados e agentes. Estamos em conjunto e é assim que deve ser. A Polícia Civil tem que estar unida, mobilizada em torno de um só, prestar o serviço para o nosso cidadão, serviço de qualidade, que esse é o nosso dever, nós somos pagos para isso. E com relação à nossa categoria, a questão de salário, nós devemos estar sim unidos e defendendo a verticalidade, onde nós temos que ter o aumento, tem que ser na proporção para todos. Na sequência, então, colega, se apresenta e depois a gente começa a contagem para a resposta. Meu nome é Edson Oswaldo Arendt, sou escrivão de polícia de 4ª classe, incluí na 2ª turma de 93, também tendo passado por um período como soldado e sargento da brigada de 4 anos, 4 meses e 4 dias, é muito fácil de lembrar. Estou lotado na Delegacia de Polícia de Três Passos e resido na cidade de Ijuí. Meu número é 25555, sou filiado no Democrata desde 1997. Bom, eu acho que a luta toda, né, todas as lutas que os sindicatos já conseguiram na nossa polícia, todos os benefícios, sempre foi com muita dificuldade, né? A gente sempre acompanhou isso, né? E sempre demonstrando esse interesse dos nossos sindicatos, né? Para que a gente consiga realmente, de uma altura em diante, sobreviver. Porque na época, quando foi perdida em 92, né? Quando foi distanciado, a questão dos salários, né? Ficou muito difícil, né? A própria relação nas DPs com os delegados e policiais. A gente, logo depois disso, a gente entrou na polícia. Então eu acredito sim, é fundamental para a polícia hoje que exista uma verticalidade. Porque é mais fácil, muitas vezes é mais fácil, se nós estivermos separados, é mais fácil 500, 600 delegados negociarem com o governo do que se negociar com 6.000 agentes, né? Com mais os delegados. Então eu acredito que o que tem que haver é esse comprometimento da nossa classe como um todo para a negociação do salário. E realmente, né, então, muitas vezes os sindicatos, mesmo que a gente sabe que eles querem lutar sempre, mas que muitas vezes não tem a necessidade, porque a coletividade vai nos levar para um patamar positivo. Então eu acredito, é o que nós precisamos hoje na polícia, né, e é o que todos os nossos sindicatos querem, e é principalmente o que os agentes de polícia civil querem, é a verticalidade. Ok. Colega, agora pela sequência aqui, colega Pedro. O meu nome é Pedro Azevedo, e o meu partido é o PPL, o meu número é 5440. Eu sou comissário de polícia, entrei para a Polícia Civil em 1978, já oriundo da Brigada Militar, né? E quanto à verticalidade, eu acho muito importante, entendeu? Porque inclusive essa verticalidade ela vai unir os agentes, né? Tanto do nossa extinta classe de investigador ao comissário e ao delegado. E tem que haver uma aproximação maior. E um grande meio de aproximar delegado
Tá? E os agentes, eu acho que é a verticalidade. Entendeu, né? Aumentos iguais. Se um disser assim, no caso, não, mas eu sou bacharel em direito, não devemos esquecer que a nossa polícia hoje, tá? Praticamente todos os agentes, e muitos antigos, inclusive, também já fizeram terceiro grau, e todos que estão entrando já têm terceiro grau. A diferença está que o delegado fez curso para delegado e, de repente, aquele outro bacharel fez um concurso para inspetor, escrivão, entendeu, né? Mas falam a mesma língua, só que um tem uma competência, o outro tem outra. E chega um momento que as duas se unem, entendeu? Então não há mais o porquê haver diferença. Que se a lei é igual para todos, então vamos fazer através da verticalidade. Aumento para todos iguais. Entendeu, né? Viva a Polícia Civil. Ok, então, colega se apresentando antes de começar. Eu sou Jorge Horácio Correia, inspetor de quarta classe, natural de Porto Alegre, 20 anos de polícia, sempre em plantão, atendendo o público. Polícia é balcão e investigação. E estou lotado na segunda DPPA, área judiciária. Eu tenho 35 anos de militância política comunitária na região Glória, Cascata, Belém Velho. E desde 2008 atuando na política partidária. Estou há pouco tempo no PCdoB, né, não faz nem um ano, e concorro a deputado estadual número 65065. Com relação à pergunta, eu encaminhei para o Simpol as minhas metas parlamentares e entre elas está a luta pela verticalidade, que entendo que como está é prejudicial à instituição. Não pode ter esse abismo entre delegados e agentes, por várias razões. Né? É isso. Bom, meu nome é Ranulfo Vera Júnior, sou delegado de polícia, atualmente estou lotado no Conselho Superior de Polícia. Estou filiado ao PTB e concorro a deputado estadual sob número 14007. E o meu nome eleitoral é delegado Ranulfo, pois eu quero representar a Polícia Civil. Bom, com relação à verticalidade, eu fico muito à vontade ao responder isso aí, né? Como todos sabem aqui, nós estivemos à frente da chefia da instituição durante 38 meses e nós aplicamos, né, essa questão. O tratamento que foi dado para a Polícia Civil durante a nossa gestão, ele foi igualitário em todos os sentidos. Nós fizemos abertura de vagas para promoção, não só para delegados, inspetores, escrivães. Nós concedemos ali, juntamente com o governador Tarso Genro, a questão do subsídio. E havia, inclusive, uma discussão muito forte interna entre as entidades que representam os inspetores, escrivães e comissários, alguns entendendo até que o subsídio não era uma boa forma de remuneração. Eu era um daqueles que defendia que se os delegados estavam com subsídio, a Polícia Civil como um todo tinha que receber também através dessa forma de subsídio. Da mesma forma, com relação aos aumentos, né? Durante todo o tempo que nós estivemos à frente da chefia da instituição, os percentuais de aumento foram dados na mesma proporção para delegados, comissários, inspetores e escrivães. Eu tenho um senão só com relação a isto, que é com relação à expressão verticalidade. Talvez essa expressão acabe nos trazendo uma divisão que não é boa para ninguém. Eu defendo sim a união da nossa instituição, né? Defendo a verticalidade não com essa expressão, porque ela divide, né? Mas essa questão de simetria entre toda a instituição. Na sequência agora, o colega Edson escolhe a pergunta. Pergunta número 7. Acerca da Lei Orgânica PL 1949 de 2007, que está tramitando no Congresso, que os senhores sabem a respeito
e qual sua posição quanto a ela. Nós sabemos que ela é uma das primeiras leis, primeira lei orgânica, que atinge, de fato, a Polícia Civil. Cada estado ele tem suas singularidades, né? Nós sabemos, é assim com a Polícia Militar, é assim com os guardas, é assim com a Polícia Civil, né? Então a gente sabe que historicamente como isso funciona. E sempre houve uma distinção que todos nós, né, todos nós queríamos, de certa forma, termos uma comparação, digamos assim, até mesmo com a Polícia do Distrito Federal. Mas esse regramento geral seria mais ou menos uma legislação única, né, uma lei geral para todas as polícias, né, civis do nosso país. Então, eu acredito que respeitando as singularidades de cada polícia, né, eu acho que seria positivo, né, que aí nós teríamos alguma coisa a nível nacional que nos protegeria, né, que nos daria condições, quem sabe, de até proporcionarmos para a comunidade, para as nossas comunidades, um trabalho mais efetivo, né, um trabalho mais produtivo. Também teríamos mais condições, quem sabe até financeiras, porque haveriam, quem sabe até um aparato nacional em função dos nossos estados. Então, agora na sequência, esse colega Pedro. Eu sou favorável quanto à PL 1949/2007. Ela tranquilamente nos trará muitos benefícios, né? Visto que se sabe, inclusive, que colegas que vão a Santa Catarina, o nosso porte de arma não vale nada. Nós usamos a nossa arma aqui em Santa Catarina tranquilamente. Se a polícia de lá chegar, é apreendida a arma. E sabe que está ocorrendo isso aí. Entendeu? Quanto ao crime organizado, vai ser bem mais fácil trabalhar. Vai haver uma integração maior entre as polícias, uma comunicação maior. Entendeu? Quanto ao salário, será uma organização onde haverá vários, né? Porque temos vários estados no Brasil, então será vários estados reivindicando a mesma posição. Haverá um respeito maior com as polícias civis. Né? Sou favorável, então, e inclusive, tá, eu como deputado federal, se até lá não for aprovado, eu vou alavancar ela. Sim. Eu sou totalmente a favor da lei orgânica, esta aí. Só que temos que reconhecer que é de 2007 até hoje, entende? Tudo muito demorado. Né? Tanto é que muita gente defende a criação do Ministério Público da Segurança Pública. Ministério Público, o Ministério da Segurança Pública. Que esse ministério daria uma ordem, né? Está uma esculhambação isso aí. Então, olha isso. Sou francamente favorável à Lei Geral das Polícias Civis do Brasil, enquanto presidente do CONCPC, do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil do Brasil, durante o biênio 2011-2013, trabalhamos muito, né, para aprovação desse PL. No entanto, por lobby de outras instituições, e aqui por uma questão ética não vou referir, né, acabou não conseguindo fazer com que esse projeto viesse à votação. É importante aqui, colegas, trazer para vocês que, na minha visão, ela fortalece a Polícia Civil do Brasil, pois nós teremos uma uniformização. Hoje, por exemplo, nós temos em alguns lugares a Academia da Polícia Civil é da Polícia Civil, já em outros lugares a Academia da Polícia é integrada. Nós temos alguns estados, a exemplo do nosso, em que a corregedoria está dentro da polícia. Em outros estados a corregedoria está fora da polícia, né? Então essa lei traz uma uniformização que fortalece a instituição Polícia Civil como um todo. A própria nomenclatura, nós temos, por exemplo, chefes de polícia, delegados gerais, diretor-geral da Polícia Civil, superintendente da Polícia Civil, secretário de Estado da Polícia Civil. Então, trazendo um regramento, uma uniformização, com certeza quem vai ganhar com isso é a Polícia Judiciária Brasileira.
Como não poderia deixar de ser, eu sou plenamente favorável e digo que nós temos que lutar com todas as forças possíveis para que isso seja aprovado o mais rápido dentro do Congresso Nacional. Porque isso aqui será a Constituição da Polícia Civil, das Polícias Civis de todo o Brasil. O que vai dar força para as polícias atuarem com mais segurança, vai dar força para nossos policiais. Nós temos que uniformizar, que nós, da forma que estamos atualmente, e temos que lutar muito contra essas forças todas, Ranolfo, não é? Que a gente sabe, a lei está lá tramitando desde 2007. Bom, é brincadeira isso que está fazendo conosco. E assim todas as causas que envolvem, principalmente as polícias civis. E nós temos que nos unir e brigar com todas as forças, porque isso aqui, para mim, é a nossa Constituição, é a lei que vai nos dar força, não é? Em todos os sentidos. Para nós gritarmos altos que somos policiais civis e que estamos aqui para prestar uma segurança digna para a nossa sociedade. E essa legislação tem que sair o quanto antes. Eu, na Assembleia Legislativa, até esse dia falava com o Azevedo, e aqui quero deixar também para o Rafão, caso eleito, Rafão, vocês têm que lutar no Congresso para que isso seja aprovado o mais rápido possível. E digo mais, eu coloquei inclusive no caderno lá, que nós temos, caso não saia essa legislação federal, nós temos que ter aqui a nossa estadual, começar por nós aqui. O Estado do Rio Grande do Sul é pioneiro em muitas coisas para os demais estados da federação, e nós temos que fazer a nossa aqui e lutar para que saia a federal, a Constituição das Polícias, que é a lei orgânica. Não é? Isso vai dar força para nós. Eu sou extremamente favorável a esse projeto de lei e, como deputado federal, pretendo encaminhar todas as minhas forças para que isso seja aprovado da forma mais rápida possível. É impossível que isso esteja desde 2007 e esse regramento, essa lei geral que unifica, que determina as atividades das polícias civis, nós não temos essa certidão de nascimento, nós não temos esse carimbo, nós não temos essa identidade. Eu sei que não foi aprovado justamente por questões de lobby, e esse lobby é muito mais forte que a nossa instituição, e que nós precisamos ter representante. Mais uma vez eu digo, nós precisamos nos unirmos e termos um deputado estadual e ter um deputado federal. E mais, e mais, e mais. Todos os outros estados têm policiais, deputados estaduais e federais. Então o Rio Grande do Sul não pode ficar atrás disso, sob pena de ficarmos enfraquecidos. Mas sou extremamente favorável e acho que já está em dia a aprovação desse projeto de lei. Eu quero dizer que nós estamos aqui conversando a respeito de segurança pública e essa pergunta realmente fala muito na segurança pública, porque a burocratização, a burocracia e a fragmentação das nossas forças, só quem está lá em Vicente Dutra sozinho, 3 horas da manhã e precisa conversar com informação do colega de Santa Catarina e não consegue. Eu acredito que a lei da polícia, ela deve sim, Rafão, imediatamente, porque esse lobby, para não aprovar ela, com certeza só quem ganha isso é o crime organizado. E eu vejo que no momento que nós aprovarmos esta lei, nós vamos ter com certeza condições de traçar um plano estratégico para a segurança pública no país, onde nós podemos ter a capacitação e a formação continuada uniforme, o sistema de integração dos nossos bancos de dados, sistema de informações, a cooperação técnico-científica, ela também fala sobre a questão da proporcionalidade do efetivo policial em cada região. Então eu vejo que nós devemos trabalhar todos os que representam a segurança pública, não só os deputados, mas as nossas classes que representam a categoria da polícia tem que estar mobilizada em prol de nós fazermos isso que o Rafão falou aqui. Nós precisamos ter essa certidão de nascimento, porque essa certidão de nascimento vai em defesa do nosso cidadão. Porque no momento que nós estarmos com uma lei que nós possamos estar integrados com as polícias de todo o Brasil, quem ganha é o cidadão.
e a Polícia Civil tem a responsabilidade de fazer o trabalho de Polícia Judiciária, precisamos aprovar esse projeto de lei. E a ordem de escolha agora é o colega Vilante. Pergunta número 3. A pergunta número 3 é a seguinte: o que os senhores pensam da implementação na Polícia Civil da autonomia financeira e administrativa? Lembramos que a autonomia financeira possibilitaria orçamento próprio, definição interna na aplicação de verba, e autonomia administrativa significaria desvinculação direta do Poder Executivo, argumento que o próprio Ministério Público usa para pôr em dúvida a isenção das investigações da Polícia Civil. Na visão do Simpol, que é favorável à autonomia, tanto o planejamento financeiro como o administrativo deveria estar através de um Conselho Superior de Administração Policial, formado paritariamente entre agentes delegados e com representação de todas as regiões policiais, com a responsabilidade de elaborar planos decenais e fiscalizar sua realização, com a finalidade de propiciar uma melhor distribuição orçamentária e evitar a concentração de benefícios. Na sua visão, isso a pergunta a todos os candidatos, se for favorável à autonomia, como ela deveria ser administrada? Eu acredito que todos os governos, quando durante a campanha eleitoral, eles usam 3 pilares para o convencimento dos eleitores com relação do projeto que eles levam para defender numa administração futura: saúde, educação e segurança pública. E nós entendemos que saúde já tem destino constitucional, educação, de aplicação das verbas públicas. Eu acho que segurança pública, ela deve estar também dentro da mesma proporção. Nós entendemos que a autonomia administrativa da Polícia Civil, ela desvincula com os interesses que possam estar intimamente ligados até esta mesma posição que o Ministério Público coloca. Eu acredito que hoje nós vivemos, principalmente nós no interior, nós vivemos quase que exclusivamente do sistema de participação popular, onde os colegas policiais, delegados, têm que se organizar em busca de uma viatura, onde nós disputamos com escolas, disputamos com saúde, com meio ambiente, recurso do sistema de participação popular, que é a antiga consulta popular. Eu sou favorável, sim, à participação da comunidade, mas eu entendo que também a Polícia Civil, como carreira de Estado, como prestador de serviço de Estado, deve sim ter decisões governamentais dentro da esfera da Polícia Civil para definir aonde, o plano estratégico, aonde nós vamos aplicar o recurso destinado à segurança pública. Então, sou favorável à autonomia financeira da Polícia Civil. Na minha visão também, eu sou totalmente favorável a essa questão, porque no nosso dia a dia, né, quando a gente precisa, eu vejo assim pelo trabalho das DPs, das regionais, a luta incansável muitas vezes para conseguir até um próprio ar-condicionado numa delegacia, conseguir um computador. Enfim, é aquela luta, aquilo que o Virani muito bem dizia, aquela luta, principalmente lá no interior, aí você sai lá com uma lista na mão, correndo das pessoas, não tem os amigos aí para pegar pela consulta popular, para que tu possa conseguir. Então é uma grande dificuldade. E o que eu vejo, assim, deveria haver um percentual para a nossa polícia, dedicado do Estado diretamente para a segurança pública, mas um percentual também direcionado para a nossa Polícia Civil, para que ela pudesse realmente se tornar uma polícia ainda mais eficiente, porque a nossa polícia hoje ela é eficiente, os nossos agentes, os nossos delegados são bem preparados, ela é uma polícia muito eficiente, mas faltam condições muitas vezes, né? E essas condições certamente seria mais prático. Eu, como gestor público, eu fui prefeito da cidade, a gente sabe muitas vezes, se o problema está aqui, se o problema está na segurança pública, vamos investir na segurança pública.
Né? Se o problema está na saúde, vamos investir na saúde. E também, o que nós teríamos no nosso meio policial, nós teríamos muitas pessoas preparadas já para administrar essa questão. Nós temos contadores, nós temos administradores de empresa, nós temos funcionários policiais que assim, o que favoreceu a própria questão do nível superior, essas pessoas são preparadas nesses setores, mas estão como agentes hoje. Colega, eu sou completamente favorável quanto à autonomia financeira e administrativa da Polícia Civil. Porque essa dependência, né, ela nos traz, assim, que eu posso dizer, um atraso em tudo. Porque tudo é uma dificuldade. É um documento para cá, outro documento para lá. E quando chega a ser concluído, às vezes o que realmente se queria já não precisa mais. Né? Eu me recordo uma época que eu trabalhava, inclusive, muito na rua, a gente viajava muito. E se precisava, às vezes, de áreas de madrugada. E se tinha uma autonomia dentro do palácio, na chefia, só chegava lá, tá? Assinava um boleto, apresentava rapidamente uma ordem de serviço e prontamente o dinheiro já estava na mão. Não precisava nem sair com um cheque da rua, entendeu, né? Entendeu? Então houve uma época que era assim, agora eu não sei o que houve depois que terminaram com isso. Entendeu? E eu acho que tem que ser tem que ter um conselho, entendeu, né, que venha a cuidar disso, um conselho regionalizado, inclusive de agentes e delegados. Tá? Porque aqui não surge aquela desconfiança que a coisa não vai bem. Entendeu, né? Então se cria um conselho, tá? E esse conselho não seria permanente. De tempo em tempo seriam eleitos outros também para continuar naquela atividade. Então eu sou completamente favorável, tá? À autonomia financeira e administrativa da Polícia Civil. Eu também sou favorável, defendo essa autonomia e comungo com o Simpol a composição do Conselho para administrar essa autonomia. Isso não é para agradar o Simpol, eu sempre pensei assim. Por não termos essa autonomia financeira, operacional, nós estamos na situação que estamos, né? Por baixo, né? Enfraquecidos, sem poder. Um exemplo é o Palácio da Polícia, né? Palácio só o nome. Vamos comparar com o MP. O Palácio do MP é palácio, do Judiciário é palácio. Então, pessoal, se a gente não lutar por essas melhorias, né, já estamos atrasados. A Polícia Civil está atrasada em tudo. Né? Está na hora de uma reação. Bom, muito boa pergunta, e melhor ainda que ela já vem respondida, né? Fica mais fácil. Mas eu sou totalmente favorável, né, à independência administrativa, financeira e a cresço funcional. Não tenho dúvida que nós só conseguiremos alcançar essa independência quando nós tivermos representação política e institucional. É exatamente isso aqui que nós estamos fazendo hoje. A independência administrativa, financeira e funcional nos eleva a um patamar dentro do serviço público brasileiro de poucas instituições que atingiram isso aí. Isso modifica, como o colega Horácio colocou, a questão do nosso Palácio da Polícia. Eu fui chefe de polícia no último período. Nós deixamos um projeto pronto de revitalização do Palácio da Polícia. No entanto, por questões outras que não internas da polícia, acabou não conseguindo avançar exatamente pela questão financeira. Quando eu falo na independência funcional, a polícia judiciária ela tem que ter independência plena para investigar. Olha o que está acontecendo com a nossa co-irmã Polícia Judiciária da União. Para deflagrar uma operação nos estados, tem que informar a superintendência regional se existe algum político envolvido. Em havendo algum político, vai para a Direção-Geral da Polícia Federal, que só assim autoriza ou não a deflagração da operação. Quer dizer, isso é o fim da picada, né? Então, há necessidade, sim, dessa autonomia administrativa, financeira e funcional, e nós só alcançaremos isso aí com a representação política institucional.
Bom, como os demais candidatos, eu não poderia ser o contrário, né? Eu acho assim que isso é da maior importância para a nossa instituição. Até mesmo porque nós somos polícia de Estado. E até digo mais, o Estado tem que se dar conta, por isso convoco todos os colegas aqui, candidatos, para que lutem por isso. A segurança tem que ser prioridade, e os Estados não estão dando prioridade para a segurança, porque sem segurança não há desenvolvimento. Basta dizer que está lá na nossa bandeira, lá, ordem e progresso. Para que nós tenhamos progresso, nós temos que ter ordem, não é? Então, eu acho que para a polícia atuar com independência e com imparcialidade, nós temos que ter essa independência, essa autonomia administrativa e financeira. Seja lá, isso já era para existir na nossa instituição há muito tempo. Nós temos que lutar com todas as forças para que isso ocorra. Porque só assim nós teremos uma polícia realmente atuante, em benefício da sociedade, como disse um colega aqui, que é quem deve receber o melhor serviço, porque essa sociedade paga o nosso salário. Nós temos que lutar ferrenhamente por isso aqui. Isso é da maior importância para nós. Embora nós todos saibamos que nós temos problemas de gestão na nossa instituição. Nós temos. Porque eu fui diretor do DPI e encontrei isso. E fui até a URGS para ver se fazia um convênio para nós termos a nossa polícia um curso de gestão. Para também, nós temos que trabalhar com isso aqui. Isso aqui é coisa séria. E vou repetir mais uma vez, sem segurança não há desenvolvimento. Nós temos que lutar por isso para dar segurança para a nossa sociedade e para que o nosso Estado tenha desenvolvimento. Para mim, segurança pública é prioridade. E nós temos que ter isso aqui para agir com imparcialidade e porque nossos policiais sejam dignos da função que exercem. Que não sejam barrados onde tem que entrar para fazer uma investigação. Isso é inadmissível no Estado de pleno de direito. Nós não podemos conseguir isso. Nós temos que lutar e temos que adotar isso aí o mais rápido possível. Obrigado. Olha, eu sigo a mesma ideia dos colegas aí e acho que essa autonomia financeira, ela dignifica a polícia. Ela dá à polícia a honra, né, e a força necessária, que é necessária à nossa atividade. Eu acho muito complicado um delegado regional, ou nós policiais, ficarmos mendigando para concerto, para prefeitos, pedindo tinta, pedindo uma forcinha com pneu, pedindo uma forcinha para uma folha de papel. Isso para atividade policial, a gente está sempre de joelho perante a sociedade. A polícia não pode se apresentar dessa forma, né? Na Alemanha, por exemplo, os policiais que patrulham as rodovias, eles andam de Porsche, de BMW, de Mercedes. Porque o Estado entende que o policial ele tem que chegar, no mínimo, em situação de igualdade. Não, o melhor carro que pode ter lá é o Porsche, a BMW e a Mercedes. O policial não pode abordar, né, em condição de desigualdade e demonstrando que ele é um braço forte, um braço que está representando a segurança do cidadão do bem. Então, seria um sonho, né, a ser construído. Eu sou favorável. Então, pela ordem de escolha agora, o colega entrou. Estão meio que na posição. Acho que é em dois. Número 6. Os senhores pensam acerca da reformulação dos critérios de promoção de classes na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que atualmente são merecimento e atividade, para o critério temporal, a exemplo de como já acontece na Polícia Civil do Distrito Federal, na Polícia Federal, tempo mínimo de 3 e máximo de 5 anos para a promoção de classe. Bem, eu sou extremamente favorável a esse critério aqui. Inclusive, eu acho que nós temos que ter um sistema de meritocracia na polícia, juntamente com essas promoções aqui. Alteraria esse nosso critério aqui de atividade e merecimento, e nós criamos um padrão para se promover o policial. Né? Em Santa Catarina aqui,
todos como nós temos curso superior e é incentivado, tá? Quem tem, através da Academia de Polícia de Santa Catarina, eles fizeram um convênio com a Faculdade Federal e eles têm pós-graduação, mestrado e doutorado. Então essa pós-graduação dá ao policial que fez a pós-graduação na Academia da Polícia Civil em convênio com a Faculdade Federal, ele confere 5% a mais no salário daquele policial. O mestrado, que é feito também dentro da Academia de Polícia, junto com seus pares, nós policiais, depois vamos para a Academia de Polícia fazer um mestrado, e esse mestrado dá 10%, e o doutorado, se eu não me engano, dá 20% ou 25%, incentivando os policiais a se qualificarem. Então, eu acho que muda um pouquinho essa questão de merecimento e antiguidade, e nós passamos para 13, 5 anos com a meritocracia incluída nesse sistema aí. Obrigado. Eu concordo com o Rafa no sentido de que nós devemos rever essa questão das promoções com relação principalmente à questão do merecimento. Eu vejo que a forma que hoje é aferido a pontuação, nós temos a convicção que nesses últimos anos houve sim uma forma mais adequada de visão, que é o chamado a visão republicana, mas eu entendo que a forma que hoje é aferido a pontuação, principalmente na questão do merecimento, nós temos que rever. Eu sou presidente da Câmara de Palmeiras das Missões esse ano, e a primeira ação que nós fizemos quando assumimos a Câmara foi criar uma comissão entre os funcionários para que eles revessem o plano de carreira deles. Lá, a promoção é feita de 8 em 8 anos, a promoção de antiguidade, a mudança de letra, e eles não têm a promoção por merecimento. E nós instituímos, através de um debate deles, a meritocracia. Lá é a questão do curso secundário, curso superior e pós, devido à especificidade da carreira deles lá. E nós entendemos que nós devemos ter uma segurança melhor, e temos outra pergunta que fala sobre o plano de carreira, nós devemos ter uma segurança melhor na questão das promoções, onde deve ser definido um período mínimo para você ser promovido na antiguidade, e a questão do merecimento deve estar muito bem especificada em lei, onde a subjetividade não pode constar na questão da promoção por merecimento. Sempre quando nós falamos em promoções, vem um monte de critérios e vem um monte de discussões. A gente sabe que muitas promoções que ocorreram, sempre houve, principalmente por merecimento, sempre houve muita discussão. Eu, por exemplo, eu fui, nas minhas 3 promoções, todas foram por antiguidade. Então, pelo tempo que eu tenho, então todas foram por antiguidade. A gente viu essa dificuldade. E a questão que muito me preocupa, assim, vamos fazer uma meritocracia, ou a questão, como é que vai funcionar? Quem que vai avaliar? Como vai ser a forma de avaliação? Muitas vezes nós que somos cavaleiros, todo o período no interior, em cidades pequenas, muitas vezes sozinho, numa DP atendendo 2, 3 cidades, outras vezes num conjunto maior, mas enfim, dificilmente alguém é lembrado, o cara trabalhou, o cara atendeu, o cara se virou, atendia 15, 20 mil pessoas, você nunca era lembrado numa promoção. Poxa, mas aí alguém que está, muitas vezes, não estou falando dos colegas da capital, eu até me admiro do pessoal de muitas vezes deixar suas famílias de lado, fazer um curso para melhorar, enfim, tudo isso. Mas o cara lá que está lá no batente não consegue fazer um curso, porque tem que trabalhar de noite, tem que trabalhar fora de hora. E eu, no meus contra-cheques, eu nunca ganhei uma hora extra, Então, o que eu queria dizer assim aqui, como é que vai ser avaliado isso? Então, eu acho que teria que sim, eu sou a favor que haja um período para promoção. Ele tem mais facilidade de arrumar problemas, problema entre aspas, E enquanto o outro fica lá administrativamente,
tem acesso completo ao computador, ao dia todo, e faz conselhos pelo Senasp. Pelo Senasp, daí lá no conselho entra aquela série de pontos. Entendeu? Enquanto um está sendo beneficiado por um lado, burocraticamente, o outro está correndo o risco de repente ser promovido daqui 10 anos, para passar para a segunda, terceira. Então tem que ser revisto o critério realmente, tá? E valorizar um pouquinho mais o pessoal que trabalha na rua. E quando ocorrer até um fato onde o policial é indiciado, que esse fato seja apurado rapidamente, entendeu? Para que ele volte à lista de promoção. Isso. Obrigado. Essa questão das promoções, ela tem sido causa de muitas injustiças, né, ao longo da história da polícia. Houve uma melhora com a atuação do delegado Ranolfo, sem dúvida, né? Isso aí todo mundo concorda. Mas eu concordo que tem que ter uma reformulação. Vejam bem, ó. Tem colegas que ficaram 16 anos na segunda classe para a terceira. Isso é inconcebível, né? Outro detalhe. Temos que reconhecer que na polícia, nas várias funções, tem quem trabalha mais e quem trabalha menos. Ninguém trabalha igual. Por exemplo, área judiciária. Temos colegas ali, não porque eu trabalho lá. Eu não sou chefe de equipe. Tem chefes de equipe lá que estão há 20 anos. Né? Não dormem de noite. Né? São chefes, tem que estar atentos ali. Estão envelhecendo ali. Esse é um exemplo de quem deveria ter uma prioridade na promoção. E assim, no interior também, os colegas que fazem tudo no interior. Então, para uma questão de justiça, a administração da polícia tem que dar uma atenção para as promoções. Bom, eu sou francamente favorável à reformulação absoluta dos critérios de promoção. Tanto é verdade que o decreto que regulamenta as promoções na Polícia Civil é um decreto de 1989. Qual é a minha sugestão aqui? Nós temos que construir uma legislação e, através de uma lei, colocar isso numa lei, né? Pois é com uma lei o governador ou a governadora do momento, o secretário, o chefe de polícia do momento, para eles alterarem a lei tem que ter no mínimo maioria na Assembleia. Então, essa lei é trazendo critérios objetivos, deixando o subjetivismo o mínimo possível, né, dentro da discricionariedade. Na nossa gestão, nós conseguimos, a muito custo, amarrar um pouco mais isso. 3/4 das promoções, todas elas foram critérios objetivos. Os 50% da antiguidade e a metade do merecimento nós seguimos sempre até os 50% da lista. Aí, claro, nós vamos entrar em algumas questões aí também, relevantíssimas, eu diria assim, como, por exemplo, os critérios de pontuação. Como é que eu vou admitir que um curso EAD valha 3 pontos e um mestrado 7? É muito mais difícil eu fazer um mestrado do que eu fazer 3 cursinhos, desculpe a expressão, 3 cursinhos de EAD. Então nós temos que ter uma reformulação muito profunda com relação a isso, e nós só vamos crescer como instituição o dia que nós colocarmos isso numa lei. Então essa é a minha posição a respeito dessa questão. Bom, eu, como já havia adiantado antes, eu fui num primeiro momento prejudicado como agente. Fiquei 14 anos como escrivão, primeira classe. Fui fazer o concurso, fiz o concurso para delegado, aprovado, cheguei na academia, pedi para que não fosse promovido, porque eu queria aproveitar a promoção como delegado. E fiz toda a minha carreira de delegado em menos de 8 anos. Isso é um absurdo. Eu fui beneficiado, prejudicado no primeiro momento e beneficiado no outro. Tá. E eu acho que os nossos agentes policiais, os meus colegas policiais, não podem ficar à mercê de um delegado de polícia que vai indicar isso, seja lá quem for, ou de pedir para um político para que o promova. Eles têm que fazer a carreira deles, eles têm... Porque a nossa vida é feita de objetivos, e assim não é diferente na polícia. A gente entra na polícia com um objetivo. Muitos de chegar a delegado de polícia, como eu cheguei, depois vem outros objetivos, né? E que a gente passa a vida, toda a nossa vida é feita de objetivos, e eu não admito e não quero
se caso a governadora venha a ser eleita, a primeira coisa que a gente pretende fazer é mudar esse critério injusto de promoções, que nós ficamos agentes policiais à mercê de um deputado, de um governo. Nós não somos servidores de governo, nós somos servidores de Estado. E assim nós temos que ser tratados. Nós temos que saber quando é que nós vamos ser promovidos e não temos que andar com o chapéu na mão, que nem temos hoje, para pedir coisas para ninguém. Para ninguém. Nós temos que lutar para nós termos a nossa carreira digna e nós temos que fazer a nossa carreira e sabermos onde é que nós vamos chegar e quando nós vamos chegar. Eu sou completamente contra os critérios que estão aí e nós só enrolamos e não mudamos. Nós passamos lá no Conselho Superior de Polícia uma legislação tentando fazer alguma coisa para melhorar as promoções, que eu fui contra, fui voto vencido. Digo, não é esse aí o critério que eu quero. E o Ranulfo sabe que uma vez falei para ele, levei uma sugestão, tá? Não botei no papel, mas levei uma sugestão para mudar isso aí. Os policiais não podem, de maneira nenhuma, ficar à mercê de governantes e de políticos. Obrigado. Em sequência, então, agora o colega Jorge, que faz a pergunta. Pergunta 5. Qual o encaminhamento que os senhores dariam para acabar ou minimizar as disputas internas na corporação existente entre delegados e agentes, e entre agentes e agentes, tendo visto que isso é nocivo para a instituição? Eu mesmo respondo? Sim. Começa a parte agora do colega. Começa comigo. Qual é o encaminhamento, né? Encaminhamento, né? Coisas nós sabemos que há bastante esse atrito, nas visões, na visão dos senhores, o que poderia ser feito para pelo menos minimizar essa situação? Um projeto de lei para acabar com a verdade. Tem várias iniciativas aí, né? A questão da fiscalidade que foi colocada, mas eu tenho uma outra proposta também em relação para minimizar isso aqui. Seria, vamos dizer assim, a nomenclatura, né? Hoje temos inspetor, escrivão, por que não uma inovação? Né? E todos seriam, abaixo de delegados, seriam subdelegados. Né? Isso iria unificar a classe. Então, até comissário, subdelegado de quinto. Né? O subdelegado de primeira seria a primeira classe. Depois teríamos, aí passaria a delegado. Eu botei isso nas metas ali parlamentares, né, essa sugestão. Isso iria, a meu ver, é uma forma, né? Não tem esse distanciamento. Ficariam então os delegados e os subdelegados. Eu acho que a minha contribuição seria essa aí. Bom, eu, na minha forma de ver, nós avançamos muito já em relação a isso aí. E talvez isso se dê em razão exatamente desse tratamento igualitário interno dado a delegados, comissários, inspetores e escrivães. Embora eu tenha que reconhecer que há ainda segmentos internos da Polícia Civil que parece que para sobreviver tem que fomentar essa disputa. Né? Infelizmente, isso aí acontece muito. Né? E nós temos que evitar. Eu vejo que a nossa instituição ela só vai chegar a ser uma instituição forte, unida. Dividida não se vai a lugar nenhum. E claro que concordo com a colocação do colega que me antecedeu, passa sim por esse tratamento isonômico, especialmente do ponto de vista da questão remuneratória. Nós não podemos ter duas polícias, uma polícia rica e uma polícia pobre. Então, a partir desse tratamento igualitário, essas questões, parece-me, começam a ser equacionadas. E aí, num segundo momento, nós temos que ver, né, esses focos, né, de insatisfação ou de fomento à insatisfação, que, no meu modo de ver, não leva a nada. Essa é a minha posição. Bom, eu fui agente e continuo sendo agente. O que digo para o meu filho, que estudou no colégio militar, digo aqui, se tu for um general um dia, tu não te esquece.
vai ser sempre um soldado, e assim eu me considero. Eu sou delegado porque tive a oportunidade de passar num concurso, mas eu continuo sendo agente e vou lutar pelos nossos agentes dentro da Assembleia Legislativa. E isso aqui tudo que foi dito passa pelo respeito mútuo, passa pela questão da autonomia administrativa financeira, passa por um critério justo de promoções. A partir do momento que nós tivermos tudo isso que está colocado aqui, muito bem colocado, parabenizo vocês aqui, o Simpol, por ter colocado isso aqui, nós teremos o respeito. E nossos colegas policiais serão bem tratados e tenho a certeza de que não haverá essa disputa interna, não é? Se nós tivéssemos ali uma FG para um chefe de cartório, uma FG para um chefe de investigação, uma FG para o delegado, para os regionais, para todos, nós teríamos talvez até uma disputa pela cadeira, como se costuma dizer na gíria policial, mas seria disputa sadia, uma disputa que elevaria a nossa instituição, porque o cara que quer chegar, ele quer mostrar serviço. Então, passa por tudo isso, critério justo, respeito, não é? E dentro da formação do nosso policial lá na academia. Nós temos que começar a trabalhar na porta da entrada da nossa casa, que é a nossa academia. Infelizmente, nós não temos nenhuma academia decente, não é? Para dar um tratamento adequado para o nosso policial que chega na nossa casa. E é assim que nós temos que tratar, e assim, por isso que nós temos que trabalhar, nós todos aqui políticos, para melhorar isso e ter essa independência e não ter que estar pedindo nada para ninguém. Nós temos que ser autônomos em tudo. Não precisamos pedir promoção, não precisamos pedir papel, não precisamos de nada. Nós temos que ser de Estado e o Estado tem que nos dar o tratamento que nós merecemos. Bom, o que seriam essas disputas internas? Para me clarear. Que tipo de disputa interna? Não, tem a ver, é a relação, a insatisfação, agente com delegados, que realmente perpassa isso, a luta de benefício para cargos não carreira, mais ou menos por aí, como existe, por comissários em relação a demais agentes. Hoje nós estamos com um foco bastante grande a questão da promoção agora dos investigadores para a ascensão de... nós sabemos que dentro da categoria existe muito disso. O contexto é esse. O que poderia ser... Não, velado, em alguns pontos, outros bem descaradamente, né? A questão, a tônica é essa, o que seria, na previsão, como que poderíamos minimizar tais... Bom, então, eu acho que a nossa grande arma é a união da polícia. E a união dos agentes com delegados. É o que eu penso e é o que eu sempre achei. O policial, o agente que quer ser delegado, eu acho que ele deve fazer concurso para delegado de polícia. Eu, no início da minha carreira, o meu sonho era ser delegado de polícia. Até me abrir outras frentes, outras coisas, eu vi que ficar como agente era melhor para eu ter espaço para fazer outras coisas. É uma decisão minha. Não era mais um sonho ser delegado de polícia. Então, bem, como eu respeito a autoridade policial, eu também acho que a autoridade policial deve respeitar os seus agentes. Em todos os sentidos. Nós não somos empregados do delegado de polícia, nós somos servidores públicos. Então tem, infelizmente, várias autoridades policiais que tratam a gente como um mero empregado. Né? E às vezes não respeitam as suas famílias, não respeitam todo o seu merecimento que ele avalia. Então, isso faz com que aumente essa disputa, do meu ponto de vista. A falta de respeito, a falta de reconhecimento, né? O castigo imperado pelo poder, pela autoridade, de tirar um funcionário de uma determinada delegacia, que ele já está totalmente adaptado, né? E por castigo, sabe-se lá que, às vezes até porque o cara não quis levar o carro dele para abastecer. Né? Ainda tem autoridade dessa forma. Então transfere lá para a cacimbinha. Bem, todas essas coisas que nós estamos falando passam pela valorização, pela meritocracia, pela formação de um agente de polícia, que hoje nós temos agentes que não são delegados porque não querem. Só que são mais qualificados hoje que um delegado, um escrivão. Então eu acho que aos poucos isso vai diminuir, e o respeito da autoridade, o agente com a autoridade. Sou contra agentes quererem ser delegados ou subdelegados. Nós somos agentes de polícia, seremos sempre subdelegados.
Né? O chefe de polícia seria um hiperdelegado. Eu acredito que tudo passa pelo respeito. E nós, agentes de polícia, delegados, nós somos retirados do meio da sociedade. E eu creio que um dos maiores problemas que nós temos é a questão, muitas vezes, da formação familiar de algumas pessoas. Eles vêm para a corporação e muitas vezes não estão preparados para viver juntamente. E extrapolam as suas atribuições, extrapolam até onde você pode ir com relação a um comando, a uma liderança. Eu vejo que nós já avançamos bastante nisso. Nós, na nossa região, não temos esse tipo de problema. E a gente está avançamos bastante nisso, mas eu acho que passa, primeiramente, pela essa questão da verticalidade, na questão da isonomia salarial, como fala o delegado Ranolfo. Eu acredito que no momento que nós conseguimos ter uma legislação que tenha essa isonomia na proporção igualitária para agentes e delegados, eu acredito que nós vamos minimizar muito isso. A questão dos critérios objetivos na legislação em relação a um período para você ter a tranquilidade de você ser promovido, e também a questão das promoções por merecimento ser objetivos e não subjetivos os critérios. Eu acredito que nós vamos avançar e depois nós temos que ter esta compreensão. Se eu fiz concurso para inspetor de polícia, eu sou inspetor de polícia, tenho que saber as minhas atribuições e até onde eu tenho que respeitar o delegado. E o delegado fez concurso para delegado, né, e não para ditador, então ele também tem que saber as atribuições dele, que ele é delegado e não ditador. Eu acho que dentro deste contexto, a nossa família policial vai avançar e nós estamos avançando. Existem sim alguns problemas dentro dos agentes e dentro da questão dos delegados, mas nós estamos avançando e nós temos fé que nós vamos atingir o objetivo de ser uma família policial. Eu posso falar 2 segundos? Uma partezinha de 2 segundos? Só nessa questão aqui. Para mim não tem problema. Depois. Isso, não. Assim, ó, embora não esteja no programa, vai ter 2 minutos para que exponham livremente a sua proposta no final, só para ter uma isonomia, uma não, tranquilo. Contexto. Compartilho com o que muitos falaram aí, também a questão de valor e respeito é tudo, né? Então, a gente trabalhou com diversos delegados, né? Diversas formações, pessoas que muitas vezes vieram da pobreza, né? Vieram de dificuldade, e também pessoas que simplesmente se formaram, fizeram uma ajuda, fizeram alguma coisa, foram delegado de polícia e chegaram nas delegacias. Então, a gente pode analisar um pouco por aí também. Mas o que eu acho, assim, que os nossos sindicatos, eles teriam que chegar mais perto do associado. Eles teriam que chegar mais perto do agente, sabe, no interior, para muitas vezes saber o que realmente está acontecendo. As pessoas, para nós como candidato, falam algumas coisas que eles não falam, que o sindicato muitas vezes não sabe. Sabe? É assim, ó, essa questão mais ou menos do livre-arbítrio, de dar tantas horas para fulano, tantas horas extras para ciclano, e o funcionário acaba ficando ali, acaba pagando continha de delegado, acaba fazendo servicinho da casa, levando o filho para lá, levando o filho para cá, sabe? Isso aí é o que a gente escuta nos mais diversos locais aqui do nosso estado. Então, e os colegas muitas vezes se sujeitam por quê? Porque ninguém quer perder hora extra, todo mundo precisa de dinheiro. Né? Então isso aí é muito sério, né? E cada um tem que fazer sua parte. O agente faz sua parte, o delegado faz sua parte. O que acontece? Ó? Os delegados não vão fazer a parte dos agentes nunca, porque eles não têm tempo. E acabam os agentes quase sempre fazendo o que os delegados realmente teriam que fazer. Então isso, acho que o sindicato tinha que estar mais próximo, né? Chamar os agentes, que cada um coloque as suas situações, do que realmente acontece da forma como acontece no interior. Pode, eu levanto um pouquinho. Quanto ao minimizar os problemas internos, primeiramente, é necessário um delegado que não atue só na área jurídica, mas também na área psicológica. Tá? Porque ocorre, às vezes, a falta de hierarquia. Queres causar um transtorno,
Coloca, por exemplo, um colega que é inspetor de segunda a comandar um comissário, inspetor de terceira, quarta, um escrivão, entendeu? A não ser nos casos de confiança, daí é outra coisa, entendeu? Mas então ali já gera um descontentamento, entendeu? Um é privilegiado porque é mais amigo e é esquecido a hierarquia, né? É um dos fatos que temos que cuidar. Outras pessoas, nós já temos colegas que, inclusive, formados na área de direito, que fizeram concurso para delegado e não conseguiram passar. Mas eles já colocaram na cabeça que já são delegados. Entendeu, né? Então tem aquele problema de frustração. Entendeu? A pessoa fica frustrada. Entendeu, né? Ele se torna prepotente, achando que é melhor que os outros. Daí o delegado tem que entender isso aí também. Senão quando vê o delegado está na rua e ele está sentado lá na cadeira do delegado. Entendeu, né? Porque lamentavelmente nós temos delegacia que tem funcionários que mandam mais que o delegado. Entendeu? Então o delegado tem que ter esse cuidado. Se o funcionário está começando a ter um desvio de conduta, tem que ter um outro tipo de conversa com ele. Entendeu? Nós temos o SAS ali, que é um serviço, né, social que dá um atendimento muito bom. Entendeu? Então agora, o colega tem duas perguntas ainda, a pessoa vai escolher uma delas. Qual o entendimento dos senhores quanto à participação paritária de agentes delegados na constituição do Conselho Superior de Polícia, tendo visto que isso já ocorre nos estados de Tocantins e Espírito Santo, considerando que as carreiras de agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul também são de nível superior? É positivo. Entendeu, né? Eu acho muito positivo a participação de agentes no Conselho Superior de Polícia, porque tem agentes que têm uma experiência bem maior que certos delegados, não são todos, é lógico, né? Porque tem delegados aí que trabalham na rua, são muito bons, então conhecem o outro lado da moeda. Entendeu, né? Não é só o delegado administrativo. E aí o agente, ele sabe tudo o que ocorre na rua. Realmente, a necessidade do policial de rua. Às vezes ele deixa a família em casa para vir servir a comunidade. Entendeu, né? Então lá dentro ele vai saber apreciar isto. Inclusive até na hora de que um policial, entendeu, né, tiver que ser elogiado ou de repente levar uma pena, ele vai saber. Entendeu? Eu acho muito positivo a gente junto no conselho. Né? Eu também sou a favor, né? E já houve um avanço. Antes os promotores faziam parte do conselho e foram retirados, né? Então, por que não colocar os agentes também lá? E mais, atualmente temos agentes que assessoram os delegados do conselho. Inclusive o agente dá o parecer, o delegado só assina depois. São colegas preparados. Se eles já estão nesse estágio de assessorar, por que não atuar lá dentro? Tá? É isso. Não tenho nenhum óbice contra a discussão dessa matéria. Né? Claro que ela necessita ser aprofundada, de forma, quem escolheria, né? Até para que tenha efetiva autonomia lá na sua atribuição. Né? É claro que, por outro lado, esse tipo de pergunta, neste momento pré-eleitoral, ele, de uma certa forma, pode servir para dividir internamente a Polícia Civil. Né? Então, eu tenho um senão quanto a esta questão nesse momento pré-eleitoral. Mas, eu, como disse, não tem qualquer óbvio quanto à discussão e a construção da melhor forma dessa representação ser feita no Conselho. Eu fui conselheiro por 8 anos e entendo que os agentes fazem parte da polícia. O agente é um componente, um funcionário essencial para a nossa função policial. Portanto, eu sou favorável, mas com as ressalvas de saber, como disse o Ranolfo, quem vai escolher, como é que vai ser escolhido, não é esse policial que vai fazer parte do conselho. Nós somos favoráveis, sim, porque ele é integrante da instituição e assim ele tem que integrar todas as esferas, os escalões que tem que ter representação, sim, dos policiais.
Outra coisa que eu quero fazer referência aqui é de que colega que manda mais que delegados. Isso nós não podemos dizer, deixar de desconhecer que existe. Existe por culpa de quem? Por culpa dos delegados. E às vezes esse colega é mais autoritário com os próprios colegas do que o delegado. Por quê? Porque falta liderança para o delegado agir de forma correta com os agentes que trabalham com ele, com respeito e educação. E também quero fazer aqui, eu não gosto dessa diferença de policial de rua e policial administrativo. Porque o policial de rua não desenvolve o seu trabalho com perfeição se não tiver o policial administrativo para fazer a parte logística essencial para o trabalho da polícia. Portanto, me perdoa, Azevedo, não é? Eu acho que nós temos que ter tratamento igualitário, porque aqui nós estamos fazendo aquilo que a pergunta anterior nos levou a um questionamento. É o respeito dos colegas entre colegas. Nós não podemos diferenciar, tá bom? Eu respeito todos os policiais como policiais. Como policiais, como disse antes, integrantes de um Estado que tem que prestar serviço de Estado para o cidadão. Portanto, tem que existir o respeito, porque senão nós vamos estar fazendo aquilo que nós acabamos de discutir anteriormente. Não é? Obrigado. É lógico que eu sou favorável à participação dos agentes no Conselho Superior de Polícia. A gente vem de uma história aí de ditadura e que a gente ainda pegou um pouquinho desse ranço, ainda pegamos, né? Eu me lembro que conversando aí com os agentes mais antigos, havia um tempo que o delegado apitava numa campainha e o agente levantava rápido e ia lá, pois não, sim senhor, não, tal. Né? Então, nós já passamos por isso aí, nós estamos construindo uma nova polícia, uma nova mentalidade, né? E o delegado não pode, e isso aqui dá também, né, uma autoestima para o agente, que eu acho que é os mesmos critérios que o delegado, né, talvez seria o quê? Comissários participando desses conselhos aqui, né, no final de carreira, mas da mesma forma que um delegado não pode se sentir ofendido por ser chamado pelo nome de Joel, de Ranolfo, isso aí não significa desrespeito, assim como nós somos chamados, às vezes eu sou chamado de negrão, eu chamo negrão, vem aqui, negrão para lá e tal, né? Então, isso não é desrespeito. Desrespeito é outra coisa, indisciplina é outra coisa. Sou favorável e acho que isso faz parte de uma construção democrática e evolutiva da polícia. Essa pergunta está intimamente ligada com a pergunta número 5, né, que fala sobre essa questão do minimizar. O delegado Joel colocou muito bem. E eu acredito assim que o Conselho Superior de Polícia, hoje, na atual conjuntura que nós vivemos, tanto da questão do nosso Estado democrático de direito, desse novo trabalho que nós estamos fazendo a fim de unificar, né, as mobilizações, onde nós tenhamos uma polícia única dentro da Polícia Civil, que nós não tenhamos mais os investigadores, os comissários, os inspetores, os delegados, que nós possamos ter realmente todos nós focados num único caminho e isso vai beneficiar o cidadão, que é o nosso destino da prestação de serviço do nosso trabalho. E eu acho que a paridade dentro dos conselhos, hoje, inclusive nos outros conselhos, a paridade entre Estado e sociedade civil também já. A paridade hoje é o caminho para termos condições de discutir com mais clareza e com serenidade e equilíbrio as questões de cada conselho. E o Conselho Superior de Polícia trata os nossos assuntos. E nós, os agentes de polícia, fizemos parte da Polícia Civil. E eu vejo que a paridade dentro do Conselho, ela deve existir, do Conselho Superior de Polícia, mas também faço uma ressalva, que para fazer parte desse Conselho Superior de Polícia, nós agentes, digo assim, devemos ter condições de escolher aqueles que realmente vão nos representar com equilíbrio, com serenidade e vão abrir portas e não fechar portas. No meu pensamento, acho que é inadmissível que isso aí ainda não exista, né?
mas mais um trabalho para ser feito, né? A gente, se tiver a oportunidade também de se eleger deputado, ou os outros colegas que aqui estão, com certeza lutarão muito para que isso aconteça, né? A gente tem essa semelhança, essa igualdade, né? Essa paridade. A gente sabe que muitas vezes, se a gente começa a deixar as coisas acontecer, as coisas não vão muitas vezes para aquele rumo que a gente pretende. Então muitas vezes tem que ser com luta, tem que ser com dificuldade. Eu lembro da luta dos sindicatos, né? No último momento do governo poder aprovar aqueles 15%, né? Aquilo foi uma luta, né? Senão nós ficaríamos fora dos 15%. Então já não é tudo igual, né? As coisas não aconteceram igual para os delegados, como é igual para os agentes. Então, muitas coisas ainda faltam para acontecer. Nós não vamos poder responder uma pergunta, que é a número 4, que era muito importante, né? Acho que não vamos, né, pela regra, né? Então, mas enfim, também algumas coisas que tem que passar por leis de Estado, né, por projetos de leis do governo, por interesse do governo também, o governo que tem a maioria, como teve esse governo que hoje está aí, né, como tem uma grande maioria. Então, o que eu vejo assim, existem e muitos delegados que eu tenho certeza, assim, a grande maioria dos delegados tem esse pensamento. Mas ainda existe uma classe pequena de delegados, e não só delegados antigos, delegados novos também, que pensam que ainda tem que haver uma grande distinção entre agentes e delegados. Então, acho que isso que está dificultando, mas eu acredito que aos poucos os agentes dos sindicatos, as associações, vão conseguir chegar no seu espaço.